estão orando e clamando a Ti. Nesses últimos tempos difíceis, novidades tremendas e também novidades boas, Senhor Deus, lá no Extremo Oriente, na Ásia, pessoas frente a frente com a prisão, morte, tortura. Tu dá sabedoria e fé para eles prosseguirem. Obrigado por isso. E agora, Ebenezer, Senhor Deus, estamos aqui no início do inverno. Te agradecemos porque essas pessoas que estão aqui, as que virão daqui a pouco, se dispuseram, desafiando o frio e algumas as limitações físicas. E estamos aqui. Senhor, ajuda-nos para que possamos nos amar, servir uns aos outros, servindo a Ti. Te agradecemos pelos trabalhos da manhã, os ensaios, à noite. Sê conosco em nome de Jesus. Amém. Vamos pegar o boletim, irmãos, para lermos o texto de... Eu vou anunciar agora a referência e no fim vocês não precisam repetir a referência. A referência é Efésios 3, 17 a 19. Nós vamos ler em conjunto. 1, 2, 3, já. Que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, possais compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Hino 348, a minha fé e o meu amor, do Inário para o culto cristão. Quem que está regendo aqui? Deixa eu ver. Marli, não está? Na ausência dela, os irmãos músicos, quem indicariam? Silvia? Paulo? Ok. Só um instantinho que eu estou me achando aqui. Minha
Aqui está escrito: saudações fraternais, momento de louvor. Essas saudações fraternais, irmãos, a meu ver, elas são principalmente para os visitantes, embora está escrito fraternais, e secundariamente para nós outros. Nós nos cumprimentamos ali na área do hall, tal, mas se alguém achar que deve cumprimentar alguém aqui dentro, que o faça livre e democraticamente. E o louvor. Vamos arbitrariamente nos cumprimentar e começar o louvor. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. A próxima música nós vamos cantar que nós temos um Deus que é o nosso refúgio, que é a nossa fortaleza. E é uma música bem simples. Eu vou cantar e os irmãos, a congregação, repete junto com o Rafa. És o meu refúgio, és o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno, és o meu abrigo, és o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno. És o meu abrigo,
estamos em Tua presença, ó Pai, para Te dizer, ó Pai, que nós queremos confiar mais em Ti, Senhor. Nós entendemos das nossas falhas, nós sabemos que em alguns momentos não estamos preparados para Te servir, ó Pai. E, Senhor, queremos depositar nossa confiança em Ti. Queremos mostrar que, mesmo que nós não sejamos perfeitos, que nós não estejamos preparados, ó Pai, nós podemos confiar em um Deus que é tão grande, que pode nos capacitar em qualquer momento, ó Pai. Esteja conosco e que o Senhor possa fortalecer a nossa fé e a nossa confiança nos momentos bons e nos momentos de dificuldade, ó Pai. Em nome de Jesus, Te entregamos este louvor, Senhor, com perdão pelas nossas falhas e pelos nossos pecados. Amém, Senhor. Os irmãos podem sentar. Intercessão, agradecimento. Alguém da igreja queria trazer a igreja a Deus para a intercessão dos irmãos necessitados, se apresente agora. Senão eu vou chamar. Mas eu gostaria que tivesse algum voluntário que intercedesse junto a Deus pela igreja. Pois não, irmã Rita, por favor. Não vamos pedir que levante a mão ou que venha aqui à frente, mas lá no seu íntimo você se apresente perante Deus. Como diz a música dos negros espíritas que cantavam lá no Vietnã. Sou eu, Senhor, que preciso de oração. Não é meu pai nem minha mãe, sou eu. Não é meu irmão nem meu vizinho. Sou eu, Senhor. Então, vamos orar toda a igreja com a irmã Rita, por favor. Oremos. Senhor Deus, mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor. O Senhor conhece as nossas fragilidades, o Senhor conhece as nossas limitações, as nossas dores, Pai. E o Senhor sabe, ó Deus, que o que se passa em cada coração aqui nesta manhã, aqueles que nos ouvem pela internet, que estão desejosos, ó Pai, de apresentar também as suas necessidades. Senhor, visita a cada um de nós nesta manhã. Visita os nossos irmãos, ó Deus, que estão passando por tantas lutas, seja na área da saúde, seja, ó Deus, nos relacionamentos, seja no seu dia a dia, Senhor, carecendo, necessitando da Tua intervenção. Senhor, nós cremos, ó Pai, que o Senhor está aqui. Nós cremos, Senhor, por isso nós oramos. E nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é um Deus que supre as nossas necessidades e não as nossas vontades. É por isso que nós chegamos diante do Senhor, nos prostrando, Senhor, e clamando ao Senhor por misericórdia. Que o Senhor visite esta igreja, Senhor. Que o Senhor visite, Senhor, o nosso pastor que está em viagem. E guarde a vida do Teu servo, Senhor, o anjo desta igreja, juntamente com a sua família, juntamente com a família Ebenezer, Senhor. E todas as igrejas espalhadas pela face da terra que proclamam o nome de Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador. Ó Pai, que nesta manhã possamos sair daqui com os nossos corações, ó Deus, alegres, felizes, sabendo que o Senhor visitou, que o Senhor falou conosco, que o Senhor continuará falando conosco, porque é essa certeza que temos, ó Deus, dia após dia, de um Deus que ouve, mas de um Deus que fala também com seus filhos, um Deus que não nos deixa só, um Deus que não abandona, Senhor, os seus filhos, mas que está sempre com suas mãos estendidas e com seus ouvidos abertos para ouvir a nossa oração. Ainda que dentro da nossa limitação, Senhor, que nesta manhã, cada um dos meus irmãos aqui presentes, ó Deus, que está colocando diante do Senhor em seus corações
as suas necessidades, ó Pai, aquilo que eles necessitam de Ti, que o Senhor, ó Deus, possa visitar com graça, com misericórdia, com Teu amor. E nós clamamos ao Senhor, que o Senhor continue falando conosco, ó Deus, através da Tua mensagem, e que o Senhor possa, ó Deus, alegrar o nosso coração. Muito obrigada, Pai, porque nós temos liberdade de falar com o Senhor através de Jesus Cristo, em qualquer lugar que estivermos, aonde estivermos, o Senhor está presente. Fica conosco, Pai, recebe a nossa oração, recebe, ó Deus, o quebrantamento do nosso coração, porque se não estivermos com os corações quebrantados, nos humilhando, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo, ó Deus, o quão pequenos somos diante de um Deus tão grande, mas um Deus que nos ama acima de todas as coisas. Ó Pai, fica conosco. Muito obrigado por esses momentos que já passamos e já te agradecemos pelo que o Senhor ainda vai fazer, porque temos a certeza que o Senhor sempre tem o melhor para os seus filhos. E é no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Dedicação de vidas, dízimos e ofertas. São 3 coisas, hein? Vidas, dízimos e ofertas, sob o cântico do hino 438, quero ser um vaso de bênção. Sérgio, meu irmão Sérgio, você pode vir agradecer a Deus pelas ofertas? Pode ser? Eu não estou vendo o microfone. Oremos, irmãos. Senhor, te agradeço por essa oportunidade de participar deste culto. Abençoa, Senhor, as ofertas que foram depositadas aqui nos gafiláceos, Senhor, que seja bem aproveitada, Senhor, na tua
na tua obra. Senhor, abençoa todos os que puderam ofertar. Te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmão, o que aconteceu domingo à noite marcou minha vida. Eu não sei de quantos. Eu nunca, olha que eu não sou tão novinho, eu nunca vi nem li alguma coisa sobre a morte vista por um crente, o que aconteceu domingo à noite. Eu olhei a mensagem lá na internet, você estava vivendo. É uma coisa tremenda. Leiam, guardam, e graças a Deus pela tecnologia da internet está gravado o que é a morte, porque está acontecendo morte todos os dias e nós estamos na fila. Nós somos um dente dessa engrenagem, fatalmente passará por nós a morte. Leiam, eu estou muito impactado e estou realmente, para mim é quase que um marco na minha vida. Vejam o que está acontecendo, que o irmão Moisés viveu no Hospital das Clínicas, lá em Armelino Matarazzo, em outros hospitais, sobre a morte. E uma das coisas que ele frisou, ouça lá, ele disse 2, 3 vezes a palavra bobagem. Nós devemos colocar em prática Efésios e Tiago e pararmos com a bobagem, desculpa, em termos dele, de termos desunião na igreja, de um não concordar com outros, de fofoca ou de alguns outros problemas, porque a morte vem vindo. Ouçam outra vez, enquanto temos tempo, os irmãos no Sudão do Norte, que agora querem atacar o Sul também, não tem muito privilégio. Esses dias, na Ucrânia, eu falo porque a gente é mais chegado para aquele lado, os pró-russos estão invadindo igrejas evangélicas e até ortodoxas, destruindo e matando, porque eles dizem que só tem que ficar uma e única religião ali, pelo menos na Europa Oriental, que é a Igreja Ortodoxa. Exatamente 2 forças diabólicas que se opõem, na verdade não se opõem, se comungam. É o Boko Haram lá e não sei se é assim que pronuncia, e o Estado Islâmico que está querendo acabar com a fé cristã. Eu sei que nós temos pouco tempo, acredito que a Assembleia vai ser rápida, né, irmão Paulo? Mas eu quero fazer uma propaganda aqui. Outra coisa que está me impactando, o irmão Léo, aquele Léo administrador, ele colocou a revista Portas Abertas da Igreja Perseguida. Irmãos, que coisa tremenda. Se você achar que o Brasil é um país difícil, com todos os poros de corrupção, leia o que está acontecendo com os outros. Troquem com os outros países, troquem a cada semana a revista lá e leiam. Essa, por exemplo, é sobre a Índia e outros países, portas abertas. Os mais velhos lembram do irmão André da Holanda, o que ele enfrentou, os 2 Fusquinha mais famosos do mundo, sendo que um deles é muito mais que o outro. Um deles é do ex-presidente do Uruguai, que já foi oferecido $1 milhão ou de euros, sei lá o quê, por aquele Fusquinha. E o outro, muito mais famoso que esse, é o Fusquinha do irmão André, carregando Bíblias do contrabandista de Deus. Leiam a história. Irmão Célio foi encarregado de trazer a mensagem. Irmãos, vamos ouvir e guardar a mensagem. Quando sair por aquelas portas, como na Igreja da Penha, está escrito assim: você está saindo do templo e entrando no maior campo missionário do mundo, que é a rua. Obrigado. Desculpa, irmã Rosalina, não tenho prática aqui de dirigir. Por favor.
sei, mas isso tem que ser. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, que ofereceu teu filho sobre o altar, maravilha de agradecido venho também a minha vida te entregar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. O pastor convidou-me para trazer essa mensagem e eu não sabia que haveria uma assembleia. Então, Deus me deu uma mensagem para trazer para os irmãos e eu vou tentar resumir um pouco para que nós não avancemos no horário da escola bíblica dominical. Eu vou convidar os irmãos a ouvirem algumas manchetes que os jornais têm trazido. Perguntei para o Timóteo se pode se ler jornal do púlpito, disse que não tem nada contra. E
para que a gente possa acompanhar um pouquinho como é que anda o nosso mundo. Recém-nascido encontrado vivo num matagal, onde o amor materno. Pessoas do alto escalão presos por corrupção. Isso não é de hoje, mas essa semana, Odebrecht, Gutierrez, presidentes, altos executivos. Por que será que pessoas tão abastadas estão sendo presas por corrupção? Aluno agride professor. Isso toca com o Timóteo, que o Timóteo sempre me disse que ele não suportava mais ir à escola, pela forma como os adolescentes tratam os professores. Aluno agride professor. Mas eu já ouvi de alunos que agridem pais, mães, até avô. Outra, as pessoas estão em busca do selfie perfeito. Saiu essa semana no jornal. Artistas, cantores, tentando a melhor posição. Como é que eu fico bem? Como é que eu não fico? Um pouco de soberba? Um pouco de orgulho próprio? Amantes de si mesmos? É a parada gay. Eu não podia deixar de dizer, porque aconteceram coisas lá que nos atingem diretamente. Eu perguntei a alguém, será que se fizesse uma caricatura de Maomé, a coisa ficava do jeito que ficou? Será que a gente não ia começar a ver bombas aí em locais próprios deles? Mas os cristãos têm um Deus, e é nas mãos deste Deus que essas pessoas vão cair. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Fantasias profanas, blasfêmias. Olha, antigamente a gente dizia que tinha um jornal aqui em São Paulo que a gente espremia ele assim e saía sangue. Hoje acho que todos eles trazem essas notícias porque não tem outra notícia para se dizer. Mas deixa esse jornal de lado, vamos ler um outro jornal. Esse que vocês têm na mão. Convido os irmãos a abrirem em 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo 3, nós vamos ler os versículos de 1 a 5. Mesmo assentados como estamos, leamos a palavra de Deus. Os irmãos acompanhem a leitura. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 5. Enquanto alguns irmãos encontram, percebam se esse aqui não é o jornal de hoje, que a gente vê nas bancas. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. E ele termina o versículo dizendo: afaste-te também destes. Os irmãos não perceberam? Eu até tive o prazer de contar 18 adjetivos Paulo arrola aqui, e a gente podia até encontrar mais, mas ele encontrou muitos, que nos falam muito desses noticiários que nós vimos, não foi? Recém-nascido encontrado morto num matagal. Onde o amor? Pessoas do alto escalão presas por corrupção, ganância. A gente vê em todos os escalões funcionários públicos muito bem empregados, fiscais, sendo presos e perdendo todo o emprego. Por quê? Porque tiveram a ganância de querer mais. Ganância, meus irmãos. Aluno agride professor, sem afeição, desobedientes a pais e mães. Está aqui, Paulo está dizendo. Pessoas em busca do self perfeito, soberbo, amantes de si mesmo. Paulo fala disso.
E a abominação sem temor de Deus. Um pouquinho adiante, o apóstolo Pedro também se refere a essa questão, no capítulo 4, 1 Pedro, capítulo 4. Vamos ler só de 12 a 16. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e se alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, pois sobre vós repousa o Espírito da glória de Cristo. Já no tempo de Pedro, no tempo dos apóstolos, primeiro ano da igreja, já havia essa perseguição, claro, sanguinária até. E ele nos adverte, para não estranharmos quando vierem as perseguições. Hoje a gente já sabe, a igreja continua sendo perseguida com um derramamento de sangue. Nós não estamos vendo, mas estamos lendo nos jornais. Mas e nós? Será que não estamos sendo perseguidos também? Tem uma palavra aqui meia, talvez os jovens já saibam, mas as crianças, os adolescentes vão estranhar, vituperados, né? É uma palavra que significa humilhação, injúria, as pessoas jogando sobre nós acusações falsas. Mas ele diz: se sois vituperados, bem-aventurados sois, pois sobre vós repousa o Espírito de Cristo. Se nós somos humilhados, se alguma coisa nos acusa, é porque Cristo está em nós, e Jesus disse que se fizeram isso para Ele, o que não fariam com os discípulos, não é? E nós não podemos esperar coisa melhor. Mas versículo 13 nos diz: alegrem-se. No mesmo capítulo, versículo de 1 a 4, nós lemos: portanto, visto que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós deste mesmo pensamento, porque aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Então, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Pois é bastante que no tempo passado tenhais cumprido a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, bebedices, né? Trocando mais modernamente, glutonarias, bebedices, que ele repete, e abomináveis idolatrias. Ele está dizendo: se nós já fizemos toda a nossa parte como carnais, pecadores, agora está na hora da gente mudar a história e começarmos a viver como Cristo viveu, sem temer a humilhação, a perseguição. Ainda no capítulo 5 de 1 Pedro, nós vemos a razão por causa de tanta perseguição. Capítulo 5, de 8 a 11, nós lemos: sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Aqui está a razão das perseguições no mundo. É o diabo quem incita as pessoas que lhes são servas. Jesus disse: vós sois filhos do diabo e quereis fazer-lhes a sua vontade. E o mundo está fazendo. E nós não somos pessoas de outro mundo, nós vivemos neste mundo, com eles temos que conviver. Apocalipse diz que o diabo, querendo atacar Jesus, não pôde, porque Deus o retirou do mundo. Ele veio atacar a sua descendência, a igreja. Resistir-lhe firmes na fé, versículo 9, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Então não estamos numa igreja diferente da igreja do Oriente, da Ásia Menor. Versículo 10: e o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará e fortalecerá, fortificará e fortalecerá. A Ele seja o poder, e é nele que nós confiamos.
Seja dada toda a glória ao nosso Deus. Ele nos advertiu e nos adverte que as perseguições viriam e estão vindo, mas nós não podemos estranhar, porque estamos num mundo adverso. E o nosso adversário está furioso, porque ele conhece mais as Escrituras do que muito crente. E ele sabe que seus dias estão contados. E ele ainda reage. Ouvindo um pouco Paulo acerca dessa questão, do perigo que nós corremos, vamos ler em 2 Coríntios, capítulo 11, 2 Coríntios 11, versículo 2 e 3. O apóstolo Paulo está nos lembrando desses riscos que corremos, e olha o que pode acontecer conosco. Versículo 2 do capítulo 11 de 2 Coríntios: estou zeloso de vós com zelo de Deus. Tenho-vos preparado para vos apresentar como uma virgem para um marido, a saber, Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. É um risco que corremos com o diabo à solta. O apóstolo diz: nós estamos sendo preparados, meus irmãos, para um marido. A igreja está sendo ataviada, purificada para encontrar-se com Cristo. Que coisa maravilhosa. É o que mais nós almejamos, não é? É o sonho maior de cada cristão. Mas o apóstolo Paulo fala: eu temo que nessa caminhada, depois que eu sair, lobos cruéis entrarão no meio de vós e vos desviarão da pureza de Cristo. E nós temos visto quanta igreja por aí desviada. E nós temos que cuidar de nós mesmos. Nós em Ebenezer precisamos cuidar de nós mesmos. O irmão falou para pararmos com bobagens, não é? Foi a expressão que o pastor usou, de ficarmos criando coisinhas entre nós, querelas. Devemos nos amar com amor entranhável, amor que vem lá das entranhas, e perdoar-nos uns aos outros como Cristo nos amou, para que nós não nos desviemos da pureza de Cristo. E para a gente encerrar, eu estou correndo um pouco, para que nós não invadamos o horário da escola bíblica. Eu convido os irmãos a voltarem para 2 Timóteo, onde nós começamos, no capítulo 4 de 2 Timóteo. Paulo nos conjura diante de Deus. É uma conjuração. Eu chamaria até essa mensagem de conjuração cristã. É aquilo para o que Deus me conclamou a dizer hoje para os irmãos: conjuro-vos, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, meus irmãos, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta, com toda longanimidade e ensino. Ele diz, tempo e fora de tempo, exorta, chama atenção, corrige, prega. Mas ele termina dizendo: com muita paciência, com longanimidade e ensino. Nós precisamos ensinar e não tentar enfiar pela garganta dentro. Este é o papel da igreja, meus irmãos. Pregar o evangelho todo o tempo, sem cessar. As pessoas estão indo embora, perdidas, e elas passam por nós. Nós não podemos perder as oportunidades. Eu sempre digo: nós não temos que ser chatos e ser evitados pelas pessoas porque nós somos insistentes. Mas a gente tem que ter sabedoria. Primeiro passo, orar, para que Deus nos abra o entendimento sobre o momento certo de falar, e ser sensível ao Espírito Santo quando Ele diz: vá, fale e não te cales. Muitas vezes a gente é pego nessa situação. Já estamos saindo, mas o Espírito nos diz: fala. E a gente volta.
E, meu irmão, é uma bênção. A pessoa está esperando aquela palavra que você vai voltar e falar para ela de Jesus. As pessoas estão famintas, sim, num mundo perdido, cheio de gente profana, cheio de soberba, cheio de orgulho, mas eles estão carentes. E quando a gente fala da palavra de Deus, aí caem as máscaras, as defesas do inimigo neles são derrubadas, porque o Espírito Santo atinge lá no fundo do coração, e as pessoas estão precisando ouvir de Jesus. Ele diz: pregue a tempo e fora de tempo. Deus nos quer perfeitos, e nós não somos, e nem seremos, mas temos que buscar a perfeição. Se não sabemos pregar, vamos tentar aprender. Tem gente que diz: eu não prego porque eu não sei o que dizer. Mas não vai ser você quem vai dizer, o Espírito Santo vai falar por você. Você é apenas um vaso nas mãos de Deus. Coloque-se como vaso. Diga: eu não sei nada, eu sou um vaso, estou estático. Mas fala, Senhor, e você vai ver maravilhas acontecerem ao seu redor. Nós precisamos ganhar os nossos familiares. Quantos convivem com familiares por muitos anos? Não sei como tem sido o seu relacionamento espiritual. Se tem tentado deixar lá um folhetinho na cabeceira da cama dele ou dela. Se tem tentado deixar um quadrinho com um texto bíblico, porque a palavra de Deus, ela penetra. E o Espírito Santo atrai para que a pessoa possa ler. E fale de Jesus, sempre, a tempo e fora de tempo. Sempre podemos melhorar. Tinha um cântico antigo que a gente dizia: sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor. Alguns mais velhos, como eu, lembram dele. Deus abençoe e vamos à Assembleia. Oremos e logo em seguida, imediatamente, passaremos para o irmão Paulo na Assembleia regular. Senhor Deus, te agradecemos pela tua palavra, que nos adverte que nós estamos vivendo já agora tempos difíceis, tempos horríveis, tempos trabalhosos, como diz a tua palavra. E nós, no meio dessa geração corrompida e perversa, temos que iluminar, temos que resplandecer como astros, como estrelas, como galáxias nesse universo escuro que é o mundo. Senhor Deus, nós não temos a capacidade sozinhos de suportar a carga do dia a dia. É verdade que alguns irmãos mais do que outros, mas nós rogamos a tua presença, porque a tua presença, a tua graça bastava para o apóstolo Paulo, como ele orava, e para nós também. Ajuda-nos para que possamos, ao ouvir a tua palavra, guardá-la em nossos corações. Senhor Deus, talvez exagerando, mas nós precisamos desesperadamente da tua graça, para que possamos continuar vivendo como cristãos, porque os tempos são trabalhosos. Abençoa-nos na continuidade desse culto, todas essas situações que nós vamos ter, ensaio, assembleia e outras coisas. Possamos nos respeitar, nos amar e nos, Senhor Deus, preocuparmos uns com os outros, porque lá atrás vem vindo, Senhor Deus, a morte, e ela, Senhor Deus, cessa os nossos privilégios e também os nossos trabalhos nesse mundo, que estamos também preparados para aquela hora. Em nome de Jesus, amém. Bom, Paulo.